Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite! Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com o professor mestre Cassiel Henrique Moreira. Cassiel é bacharel em agronomia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisou as temáticas relacionadas aos povos tradicionais, quilombolas, pomeranos, e movimentos sociais LGBTQIA+, no campo. Atualmente é doutorando em extensão rural, lá no nosso programa de pós-graduação, no Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, e diretor da Aliança Francesa Santana do Livramento. Seja muito bem-vindo, Cassiel. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de saudar a todos e a todas e agradecer por esse espaço, onde a gente vai fazer uma conversa um pouco sobre essas questões relacionadas aos movimentos LGBTQIA+, e tudo aquilo que seja relevante da gente trabalhar a respeito do campo. Cassiel, seja muito bem-vindo. Mas nós temos uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, que dá o título ao nosso programa. Então, Cassiel, o que te move? A curiosidade sempre me move, o novo me move, a sede pelo conhecimento me move, as pessoas me movem. Eu acho que é isso. Ai, que legal. Quando a gente faz a apresentação dos nossos convidados, né, a gente coloca aquilo que cabe no lápis, né, o currículo, e a nossa identidade socioprofissional parece que esconde a pessoa, né? Então, quem é o Cassiel? Uma boa pergunta, né? Quem é Cassiel? Até eu não saberia responder quem sou, porque somos seres em completa evolução. Hoje somos uma pessoa, amanhã seremos outra. Mas em resumo, Cassiel é um menino lá de Santa Rosa, para quem não sabe, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, terra da Xuxa, do Tafarel, antes que outros se manifestem. Da soja, berço nacional da soja, né? Que estudou na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que fez intercâmbio para a Alemanha, mas o ponto principal do Cassiel é o Cassiel que gosta de pessoas, de trabalhar com pessoas, gosta de estar junto dos outros e aprender com esses. Esse é o Cassiel. Acho que essa é a essência, a gente está aqui para isso, né? Para aprender com os outros. Muito bem. Cassiel, o que despertou o teu desejo de pesquisar essa temática relacionada aos povos quilombolas e pomeranos? Bom, foram 2 momentos da minha vida. Os pomeranos surgiram através do meu estudo no final do curso de agronomia, pois quando eu fui para a Alemanha, eu analisei um exemplo de cooperativismo, um laço que existia informal, e me chamava muita atenção aquilo, né? Como tudo funcionava desta forma, em troca de favores, de muita confiança,
E voltando para o Brasil, eu comecei a perguntar a respeito disso, como que a gente poderia analisar, e a gente resolveu analisar os pomeranos do sul do Brasil, pois eram os povos que a gente conseguia comparar com o que restou, digamos, o que seria uma Pomerânia na atualidade, que é o norte da Alemanha. Até porque, exemplo, o Plattdeutsch, que é o dialeto falado dos pomeranos, é oriundo dessa região, que é o do norte, do norte da Alemanha, do estado de Niedersachsen, e eles falam Plattdeutsch. E aí a gente começou a investigar, trabalhamos com os pomeranos aqui do sul, de São Lourenço. Não trabalhamos com os pomeranos do Espírito Santo, porque existia uma diferença de origens entre esses dois pomeranos, digamos assim, de localidades, né? E assim a gente começou então a trabalhar com a questão de capital social. Analisar o capital social, analisar quais elementos ainda existiam entre essas populações de diferentes locais, e muitas coisas se assemelhavam e outras coisas nem tanto, porque aí a gente entra em contexto histórico, político, enfim, a mudança, né? Mas era bem interessante porque a gente via alguns traços que permaneciam. E os quilombolas já surgem em um outro momento, já surgem no Cassiel quando chega em Santana do Livramento. Eu cheguei em Livramento com 17 anos e foi a primeira vez que eu fui a uma comunidade quilombola, com uma visita que a gente fez eu não lembro o nome da disciplina, mas era da professora doutora Lúcia Silva e Silva. A gente foi até uma comunidade, aquilo me encantou, era a primeira vez que eu estava vendo uma comunidade quilombola, e ali começou toda a caminhada. Porque é isso, eu acho que a academia ela serve para que a gente possa estar navegando em vários mares. Não um único, mas sim todas as oportunidades que surgirem, a gente deve se jogar lá para saber o que acontece, para realmente ter uma noção se aquilo é interessante ou não para o nosso ser. E os quilombolas eram muito interessantes porque eu não conhecia, e assim a gente começou. E, inclusive, foi esse primeiro contato dessa comunidade e o meu primeiro contato, foi tudo primeiro. Primeira vez que eles tiveram contato com uma universidade, a minha primeira vez com a comunidade quilombola. E a partir dali a gente começou a trabalhar. Começaram a surgir projetos de extensão, começaram a surgir outras visitas, formações, palestras deles contando as suas histórias. E aí nós chegamos, depois de alguns anos, no ano de 2019, quando eu já estava encerrando a graduação, e nós tivemos o 5º encontro das comunidades quilombolas do Pampa, o qual eu fui convidado para mediar, no caso, fazer o protocolo do evento, e aquilo foi incrível. A força do evento, a organização que eles tinham, os relatos das experiências, das histórias, e como aquilo era tão importante e muitas vezes marginalizado pela sociedade, ou, enfim, por não conhecerem ou não darem valor por essa parte da história do nosso país. E aí surge o mestrado. Porque aí, como eu tive essa experiência em 2013, foi seguindo ao longo dos anos, e em 2019 eu estava terminando a graduação e iria participar do processo seletivo aqui, na UFSM, o meu projeto foi trabalhar com as comunidades quilombolas do Pampa, da Fronteira Oeste, acabou sendo, mas eu queria trabalhar com a comunidade de Santana do Livramento, porque essa era a minha ideia. Eu estudei lá por muito tempo e eu queria retribuir, de alguma forma, aquele município, aquela comunidade, aquela população, aquela região, com alguma coisa. Né? Eu não fui lá somente para obter essa informação, eu queria também retribuir. E aí, então, surgiu a minha dissertação. Uma dissertação feita na pandemia, que aí a gente entra nos calos e dores do pesquisador, principalmente daquele que tem um pezinho nas ciências sociais e não trabalha somente com dados técnicos ou experimentos, mas sim com pessoas. E trabalha com pessoas na pandemia não é algo fácil. Não. Mas aí sim surge então a minha paixão e a minha vontade para trabalhar com comunidades quilombolas. Hoje tivemos um momento importante, né, no programa de pós-graduação em extensão rural, que foi a defesa da dissertação da Fernanda Miranda, Exatamente. Que é oriunda de uma comunidade quilombola e que para nós é um grande orgulho, né?
que possa ter se formado no nosso programa de pós-graduação. Inclusive, ali se discutiu as várias formas de organização bastante diferentes, né, daquelas que a gente conhece convencionalmente na agricultura familiar, a questão da propriedade, a questão de gênero, né, muito diversas, né, daquilo que a gente tem na nossa sociedade, como um todo, né, porque também fazem parte da sociedade. A tua pesquisa de doutorado se situa no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? De que maneira surgiu, então, esse teu envolvimento e essa ideia de fazer a pesquisa junto ao MST? É bem interessante essa pergunta. Ela vai surgir... na verdade, ela é um questionamento que vem há muito tempo, né? Porque a gente está trabalhando, quando a gente fala do MST, eu estou falando de um lado só, de um viés, que é a questão dos movimentos LGBTQIA+. Por que isso? Porque durante a graduação, e aí vocês devem estar pensando, tá, mas ele fez muita coisa. Não é que eu fiz muita coisa, é que eu sempre falo, a academia tem muitas coisas para serem feitas e a gente pode aproveitar dessas oportunidades. Fiz parte de um grupo de gênero que trabalhava com violência no rural, né? Violência contra as mulheres. E aí a gente fala sobre violência contra as mulheres, é um assunto muito importante, mas tinha alguma coisa que me chamava a atenção que a gente não tratava de gênero, de sexualidade, e isso era algo que a gente percebia no campo. E foi vindo essas inquietações, e sempre que a gente se reúne com amigos e colegas em um ambiente não acadêmico, não digo nos bares, a gente troca ideias. É um bom lugar de discutir temas acadêmicos. Fluem. Exatamente, a gente sempre chamou de conferência esses momentos, né? Nesses momentos de conferência, nesses momentos de trocas, a gente sempre falava sobre isso, né? E como isso era relevante, mas como trabalhar. Aí, no mestrado aqui na FSM, na Extensão Rural, numa disciplina do professor Piccolotto, Sociologia da Ação Coletiva, que na verdade é do PPG das Ciências Sociais, eu me arrisquei e falei para ele, professor, eu quero fazer um artigo a respeito dos movimentos LGBTQIA+, no campo. E aí, ali a gente começa a investigar, e a única coisa que surge como forte é o MST. É o único que está organizado. E aí a gente começa a querer entender mais onde estão esses grupos, como estão essas pessoas, porque já tem um livro que trata dessa trajetória de 2015 até 2020, se eu não me engano, que foi o lançamento, 2020, 2021, que foi o lançamento desse livro, que trata toda essa trajetória dessa nova ala do MST, né? E como que isso foi parar ali, como que começaram essas discussões sobre diversidade, porque para quem não conhece, para quem não está muito ambientalizado com a questão rural, meio rural, o campo, ele, querendo ou não, ele tem seus preconceitos, ele ainda segue sendo um local para homens, em que eles vão ter o poder de decisão. Então, o machismo, o patriarcado, eles permanecem muito fortes e são espaços que é difícil de a gente entrar com essas questões, com essas temáticas. Então, por isso chamou a atenção o MST trabalhar com isso e abrir portas para que se amplie em outras regiões do país. Então, o que nos chama a atenção agora é saber aonde estão esses coletivos, porque são vários. Onde estão esses coletivos? E melhor, como está o coletivo aqui no Sul? Será que existe um coletivo? Ele está organizado? São essas as nossas inquietações agora. Porque a gente também tem que ter a noção que o nosso país é muito grande. E nós falamos de um país que tem diversas regiões com diversos contextos históricos e sociais, e o nosso Sul é um pouco diferente dos outros contextos. Então a gente também quer saber como que está organizado aqui para poder dar espaço para pessoas que ainda não estejam vinculadas a esse movimento. É uma discussão muito importante no campo acadêmico, né? Porque todas as discussões de gênero, no rural como um todo, elas são sempre binárias, né? Se levanta a questão das mulheres, né? Mas não se levanta as questões relativas à sexualidade,
ao gênero, né? Que são discussões importantes na sociedade hoje como um todo, e também no rural, né? Eu mesmo me mudei, eu tenho uma pequena chácara em Silveira Martins, e meus vizinhos, que são professores universitários também, são um casal homoafetivo, vivendo no rural, né? Então isso está presente, né? Não dá para negar. Exatamente. E o interessante é que está presente, esteve presente há muito tempo. Sempre esteve lá. O que acontece é como nós dávamos o nome a isso. As solteironas, os solteirões. Eu já ouvi falar até em celibato. Pois é, mas são pessoas que estão lá porque gostam daquele espaço, mas acabam não tendo como se relacionar. Então a gente já conhece, né? Agora cabe a dar voz e vez para essas pessoas, né? Eu acho que a sociedade ela vem evoluindo muito ao longo dos anos e o rural precisa entrar junto nisso, né? E a academia também, a gente precisa começar a trabalhar cada vez mais, porque estudos de gênero a gente tem muitos. E sexualidade também, mas nos grandes centros. Então, e por isso a importância de pesquisas como a tua e de se falar sobre isso no espaço como estamos agora, né? Precisa ser falado porque é uma questão normal, que deveria ser encarada, né? As pessoas, como tu disseste, sempre existiu. Eles sempre estiveram lá, mas não podiam muitas vezes assumir para não sofrer os preconceitos da própria comunidade, né? Ou não podiam, tinham que viver dentro de casa sem encarar como algo que deveria ser visto como normal, né? As pessoas têm direito de amar quem for, né? Exatamente. Conversando aqui, vem aqueles lapsos de memória de situações. Exemplo que tem de uma pessoa que eu conheço que faz parte da sigla e que não pode assumir não por receios, mas por receios da família, porque é ele que toma conta da propriedade, então ele precisa ter aquela imagem de o homem que faz tudo e que ele não é frágil e que ele é forte. Que não chora. Exato, e o quão isso é triste, porque aí o que acontece, a gente sabe que ele tem um relacionamento à par, fora, escondido da sociedade, que todos sabem, inclusive até acredito que a família deve saber. Provavelmente. Mas nada é falado, então vive nessa angústia, sabe? Vive em sofrimento por uma coisa que deveria ser normal. Né, normal. Então eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Tudo que é normal foi normalizado. Então é esse o trabalho dos movimentos sociais, dos coletivos, né? Exatamente para normalizar aquilo que as pessoas, por enquanto, ainda estranham através do preconceito, da discriminação, né? Mas essa normalização está acontecendo, a gente está avançando muito, né? Sem dúvida alguma. É que a questão da homofobia colocada como pecado, como é uma questão judaico-cristã, né? Na Grécia Antiga, a iniciação masculina era feita com outros homens e era considerada normal, fazia parte da cultura. Só que a cultura que a gente vive hoje é uma cultura patriarcal que ainda encara em pleno século XXI como pecado, né? Ou a sexualidade como tabu. Então, volto a dizer, a gente precisa falar sobre isso a academia é um espaço que deve ser de romper tabus e preconceitos, né? E, Cassiel, a gente acompanha nos noticiários todo dia alguém LGBTQIA+, sofrendo violência, discriminação física, ou preconceitos, xingamentos, justamente por isso que a gente estava falando, por amar algo que culturalmente, né, é tido como fora do padrão.
Como que tu percebe essa pauta e como que a gente pode romper com esses preconceitos, esses absurdos que acontecem? Uma pergunta bem complicada, algo complexo, não é algo simples de se resolver. Eu acho que uma boa parte da nossa evolução é porque a gente teve muito diálogo, muita luta, que eu digo, é levantar a bandeira, é ir falar, tentar espaço, tentar voz e vez. O que a gente está falando é que as pessoas que fazem parte do movimento precisam se mostrar também. E eu sei o quão isso é difícil para as pessoas poderem assumir aquilo que são, mas a partir do momento que elas assumem e que usam o seu corpo como um corpo político para falar que, olha só, eu faço parte, mas eu ainda sou tal e tal coisa, faço tal e tal coisa. Assim que a gente começa a assumir esses espaços, começa a ter maior visibilidade, começa a não aceitar mais as piadinhas, os comentários, a violência. Não é retribuir com violência, mas sim exigir respeito. Porque a única forma que a gente tem é combater o preconceito com conhecimento, é com informação, é mostrando o que acontece. Porque, querendo ou não, a gente tem essas pessoas estão em qualquer lugar, sabe? E uma coisa que eu ia comentar, que pelo menos eu percebo, e eu acho que aí talvez seja a grande sacada e a grande virada, a geração que vem é uma geração muito mais aberta a isso. É uma geração que me parece, talvez eu esteja sendo muito esperançoso e otimista, mas me parece que trabalha com essas temáticas de uma forma muito mais fluida. E isso é interessante. Porque se vem uma geração que entende disso de uma forma mais fluida, logo vai se tornar algo mais aceito e normal, a gente vai estar dando a virada. Mas, por enquanto, a gente vai seguir tendo casos de violência, tendo casos de preconceito, e a gente não pode calar para esses casos. Eu sei que são situações e situações, né? A gente tem que ter consciência também que existem pessoas que não podem em determinado espaço por se sentirem ameaçadas, né? A gente está falando aqui que, por mais que a gente acredita e seja normal, ainda assim existe uma onda de medo das pessoas a respeito da sua estabilidade financeira, o medo de não ser amado, de não ser respeitado, de não ser aceito. Então, é bem complicado. Por isso que eu digo, é muito complexo. Porque é muito fácil alguém que já tem uma segurança financeira, já tem uma estabilidade de tudo, conseguir levantar a sua voz e tomar partido para aquilo e virar um corpo político. Enquanto a gente tem outros casos de pessoas que não podem fazer isso por se sentirem ameaçadas. Então, cabe a essas pessoas que têm a segurança fazerem isso, para que os outros possam, aos poucos, também tomarem esse espaço. E o que eu estou dizendo é que não precisa ser somente as pessoas que fazem parte dos movimentos, mas todas as pessoas devem fazer isso. Todas as pessoas, ao verem um ato de preconceito, e aqui a gente fala de qualquer tipo de preconceito, devem se chamar atenção e impor. Porque aí sim a gente consegue combater a violência. E eu sei que os últimos anos não têm sido anos fáceis para ninguém em relação à violência. A violência tem se instaurado de uma forma mundial, não vamos dizer em caso específico, mas em todos os lugares a violência tem aumentado e isso tem nos preocupado, né? A violência tem se tornado uma banalidade, mas a gente tem que ter fé e esperança de que tudo vai mudar e que a gente possa combater. E o papel das famílias no acolhimento é algo assim, imprescindível, né? Essencial. Saber que tu pode contar, que tu pode assumir quem tu verdadeiramente é, ter o apoio da família faz toda a diferença, né? Porque esse exemplo que tu colocaste, a própria família, né?
Se eu entendi certo, ele não tem apoio pela família. Não tem apoio. Então, imagina que coisa mais triste isso, num ambiente que deveria ser de acolhimento, de proteção, a pessoa acaba sendo ao contrário, porque a pessoa tem que viver uma farsa, né, por causa da família. Na verdade, isso é bem triste, porque as pessoas acabam não explorando o máximo delas. Elas não sabem o que elas são realmente, o potencial que elas podem ter, por não sentirem esse acolhimento e sentirem esse medo e uma determinada pressão, digamos assim. Porque a gente está falando que peso tem a religião, peso tem as estruturas e que a gente conhece do que é uma família, que a sociedade aceita como família, quais são os papéis do homem e da mulher. E isso é complicado, porque aí entram os valores das pessoas. A gente está falando, claro, esse caso é uma pessoa mais velha, então entram todos os questionamentos e os conflitos internos a respeito se é possível, se não é possível, o que a sociedade vai falar, porque esse é um caso de uma cidade bem pequenininha, quase um distrito de uma outra cidade. Então, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é. O que o outro vai pensar, exato. O que o vizinho Inclusive, é um grande produtor. Então, tem todas as outras situações. Então, qual é o refúgio dele? O refúgio dele é viajar. Porque dele pode ser Aí ele o anonimato permite a autenticidade. Exatamente. Então, viajando, ele é o que ele é. A pressão dos costumes é uma pressão muito forte, né? Porque ela formula uma moral aceitável, né? Então, e de fato, as transformações sociais, elas são conflituosas, né? Por isso a gente está vivendo um momento reacionário, porque foram conquistados muitos avanços e, obviamente, aqueles setores mais conservadores estão reagindo, né? Não é só conservadorismo, nós estamos vivendo um momento reacionário, né? E de que maneira, né, a gente estudar essa trajetória histórica de formação da nossa sociedade, né, da diversidade que é a nossa formação histórica brasileira, do povo brasileiro, né? Que a gente compreender, né, essa nossa diversidade, sob todos os aspectos, pode nos ajudar a superar, né, os preconceitos e a discriminação. Sim. Até porque a gente é uma sociedade muito repleta, né? Esse acho que é o ponto principal, né? O brasileiro vem de vários lugares, vem de várias pontas e é brasileiro. Mas eu acho que estudar a nossa trajetória é estudar a nossa história. Sim. É saber da onde a gente vem, o que a gente é e qual caminho a gente percorreu para tentar não repetir alguns caminhos que a gente fez, sabe? Eu acho que a sociedade que a gente tem agora é uma sociedade muito marcada disso, do que a gente foi e do que a gente precisa superar. E a história dos vencedores, né? Exato. Eu acho que por isso a importância de se estudar essa trajetória e de se entender como que foi tudo. Principalmente em questão aos movimentos sociais, principalmente em questão de como que esses grupos começaram a tomar um espaço na sociedade. Eu acho muito interessante porque, exemplo, em determinados períodos essas pessoas tomam um espaço que antes não eram delas, né? Como que isso começa? Como que isso é aceito? Eu falo disso porque a gente teve um período na nossa história em que as travestis tomaram o espaço no teatro. E elas faziam teatro. Porque ali elas podiam reproduzir a sua arte. E a população consumia. Mas fora do teatro, elas eram perseguidas. Sabe? Só que, vejam só, mesmo assim, essas pessoas conseguiram abrir caminho para que hoje a gente esteja aqui falando sobre isso. Sem dúvida. Exatamente. Só que o mais interessante ainda é que essas pessoas estão aprendendo também com as novas gerações.
Porque elas faziam parte de outro mundo. Exatamente. Então, num mundo em que não eram travestis, transformistas, né? E hoje a gente tem tantos outros universos que elas aprendem o que elas são. E isso que eu acho legal. Eu acho que, então, é através dessa troca, sabe? De entender qual era o papel dessas pessoas lá atrás para que a gente possa estar aqui hoje. Essa trajetória é importante para nós. Como também tiveram todas as outras partes que não foram boas na nossa história, mas que são importantes para que a gente possa entender como que a gente chegou até aqui. O porquê que a gente segue repetindo algumas coisas ou porquê tantas coisas são tão difíceis de serem desapegadas na nossa sociedade, né? Muito bem, Cassiel, a nossa conversa está indo maravilhosamente bem, mas nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos retomando de onde nós paramos. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Cassiel Henrique Moreira. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Eu quero só voltar numa questão, posso? Claro. Quando eu fico com uma pulguinha, sabe, assim, eu usei o termo normal, né, que a sexualidade é normal, mas eu fiquei pensando nisso. Eu acho que não seria, como tu disseste, claro, então a gente tem que normalizar, né, mas eu acho que seria natural. Exato. Né? Ela não é normal, ela é natural, ela faz parte dos seres humanos, ela faz parte. E eu amar o João, ou eu amar a Maria, é uma coisa minha, que é natural minha. Então, eu acho que eu usei um termo que eu fiquei pensando nele. Mas é isso, a gente tá aprendendo, então é importante fazer essa reflexão, né? Porque o que é normal? Eu não sei dizer o que é normal. O normal é o que foi normalizado. É. Pô, eu dou sempre o seguinte exemplo. Em 2 meses nós normalizamos o uso de máscaras. Exatamente. Era uma coisa se tu saísse em 2019 com uma máscara na rua, iam perguntar se tu estava doente, se tu estava hospitalizado, o que tu tinha. E em 2020, em 2 meses, estava todo mundo usando máscara e normalizamos isso. Só que essa questão eu acho que é uma questão natural. Eu fiquei pensando assim, ó, né? O meu cabelo é azul, né? Pra mim é normal. Mas uma pessoa pode me olhar e dizer, nossa, por favor, né? Quando eu fiz uma tatuagem, eu tomei cuidado de fazer num local onde eu pudesse esconder em alguns momentos da minha vida. Né? Exatamente porque isso causaria impacto em algumas situações. Mas a questão da sexualidade sempre foi um tabu. Não é só a orientação sexual. Né? Eu cresci numa sociedade onde existia o tabu da virgindade. As mulheres deveriam casar virgem. O sexo em si é visto como um problema social. Até um hoje. Pecado. Né? Que deveria, segundo as religiões judaico-cristãs, servir unicamente à reprodução. E isso é tão normal como comer e dormir. Porque faz parte das nossas necessidades biológicas naturais. Nós somos biologicamente preparados para isso. E, inclusive, biologicamente preparados para relações homoafetivas. Exatamente. Ou orientações sexuais diversas.
Né? Os seres humanos são uma das poucas espécies animais onde a homossexualidade é tratada com preconceito. Porque em várias espécies animais isso é biologicamente normal. Né? Então é uma situação realmente bastante complicada. Né? Então eu tive que fazer esse parêntese porque eu precisava me corrigir. Mas tá certíssimo, eu acho que é isso mesmo. A ideia, pensa, tu só pôde fazer essa reflexão porque a gente está tratando do tema. E aí pensar, opa, mas o que é normal? Por que eu falei normal? Porque é isso, a gente vem de uma sociedade que acredita nesses pontos. O normal é homem e mulher e somente isso. Então, imagina a cabecinha dessas pessoas explodindo quando a gente falar que existem outros tipos de sexualidade, de outros tipos de atração, que não vão ser somente homem com homem, mulher com mulher, mas sim algo mais fluido, que pode ser homem e mulheres, né? Então, é algo que ainda assim a gente precisa conversar e entender que nós mesmos ainda temos algumas coisas preconceituosas e que precisamos nos reinventar, digamos assim, reformular nossas ideias. Como eu disse, eu não vim de Marte, né? Eu nasci aqui. Então, eu sou produto dessa sociedade, eu fui forjado por instituições sociais. Então, obviamente, tudo isso precisa ser debatido. Precisa haver diálogo para a gente compreender, né, outras formas de vida, não só com relação à orientação sexual, mas com relação às questões culturais, étnicas, com relação aos modos de vida econômica, né, com relação às formas alternativas de produzir, ao trabalho, né, o que caracteriza ser trabalhador, o que caracteriza ser homem e ser mulher. Né? Quer dizer, até mesmo esta questão vem se resolvendo muito bem, né? Porque hoje nós temos homens com orientação sexual junto a outros homens, que são homens. Homens na concepção do machão, né? Na concepção do patriarcado, né? Barba, fortes, muito mais valentes do que eu muitas vezes. Né? E ao mesmo tempo nós temos pessoas mais feminizadas, temos homens que se permitem se feminilizar um pouco, sendo homens e tendo orientação sexual heterossexual, mas permitem os metrosexuais, né? Olha quantos avanços a gente consegue ter. Claro que tudo isso precisa estar normalizado e naturalizado perante a sociedade. E essa é uma luta transgeracional, concordo contigo. Exatamente. Vai ser a próxima geração que vai colher os frutos da luta dessa geração. Né? Com certeza. Mudando um pouco de assunto. Claro. Né? Você dirige a sua pesquisa para o bioma Pampa. Né? Você é lá de Livramento, vai pesquisar por ali. Essa é uma boa pergunta também, porque são as grandes inquietações dessa pesquisa. Se nós vamos trabalhar em qual região? Porque a minha ideia, primeiro, é fazer um mapeamento dos coletivos que nós temos. Primeiro, quem sempre está no início sempre quer muita coisa, né? Mas primeiro a gente está pensando em algo real, nacional, depois regional. Por quê? É importante a gente ter este mapa dizendo em tal e tal região tem esse e esse coletivo. Porque aí a gente mostra como que está formando, como que está crescendo. E depois sim nós vamos ter a segunda parte da pesquisa, que é essa parte em que a gente vai pegar uma região. Ainda não sei se vai ser na região do Pampa. Acho que até seria muito interessante fazer nessa região por questões culturais desta região. Uma região muito tradicionalista, digamos assim, né, de uma pecuária extensiva, pecuária familiar. Então nós temos, e eu falo isso porque como eu venho da região noroeste, que é uma região de imigrantes alemães, poloneses, italianos, tem uma diferença muito grande quando a gente vai para o sul do Brasil, sul do Rio Grande do Sul, e vê uma outra formação, uma outra organização. Exemplo, 20 de setembro é um grande momento.
É uma semana de festa. E vem pessoas de todos os lugares que esperam para este momento. E aí a gente vai estar se perguntando, tá, mas não vai ter? É claro que vai ter. E vão estar nesses gauchões aí também. Mas que provavelmente acabam tendo que vestir uma máscara, uma fantasia para manter o seu status, o seu padrão, né, para essa sociedade. Então, quem sabe? Eu tenho interesses. Porque a grande dificuldade é como fazer. Né? É como fazer. Primeiro a gente precisa saber como que está o coletivo aqui no Sul, onde ele se localiza, e aí sim ver como que a gente pode pesquisar. Mas sim, gostaria. Voltando à questão das comunidades quilombolas, existem políticas públicas que visem a proteção dessas comunidades? Como é que está essa questão? Bom, a gente fez a pesquisa, então, simplesmente na temática luta por reconhecimento. Entre duas comunidades, uma comunidade lá de Santana do Livramento, como eu falei, e uma comunidade de São Gabriel. Sobre questões políticas públicas, como a gente estava num período de pandemia, nós tivemos algumas políticas que foram criadas de forma emergencial através de decretos, né? Exemplo, a questão da vacinação, algumas distribuições de cestas básicas, mas de proteção ou um outro tipo, a gente não evidenciou. A gente conseguiu, claro, observar que dependendo da organização de uma comunidade, ela consegue entrar em alguns outros setores que determinadas comunidades talvez não entrariam, principalmente relacionado à saúde. E eu fico muito feliz quando eu relato isso, que a comunidade de Santana do Livramento tem um comitê da saúde da população negra. Recebe assistência médica uma vez ao mês na comunidade. Então, isso são coisas que a gente fica muito feliz em saber, mas isso é algo meio que básico, né? O direito de toda a população ter acesso à saúde, enquanto outras comunidades não têm isso. Então, é bem complicado quando a gente fala sobre políticas públicas para as comunidades tradicionais, porque a gente tem que pensar que essas comunidades não estão sendo certificadas há um bom tempo. Tem demorado muito tempo para se emitir um certificado dizendo que ela é uma comunidade remanescente de quilombo. E sem essa certidão, é muito difícil tu acessar qualquer tipo de política pública. Depois disso, nós estamos falando da titulação de terras, que das nossas comunidades aqui, nós temos pouquíssimas que conseguiram, que abrem, iniciam um processo, e é um processo longo. Então, essa luta por reconhecimento é uma luta que vem há anos. Então, a gente consegue avançar em alguns lados, mas ainda não avançou totalmente, né? Então, existem, exemplo, na região do Pampa, a gente tem um comitê dos povos tradicionais. Isso é algo muito positivo, porque através de um comitê consegue se organizar melhor para conseguir angariar fundos. Porque o que a gente acha, o que é certo, é que essas comunidades decidam o que elas querem por elas e possam fazer isso. E não que sempre alguém tenha que ir lá e dizer o que essa comunidade precisa, né? Eu acho que a política pública vem daí. É a comunidade, são as comunidades que vão definir qual é a sua necessidade. E não que venha algo de cima para baixo, que às vezes nem vai resolver e nem vai chegar nessas comunidades. Então, é isso que a gente começou a evidenciar. Gostaríamos muito, muito de poder fazer uma pesquisa maior e saber o que, de fato, as comunidades acessam. Porque existe uma série de políticas públicas que são de forma ampla, que é para todos. É um grande leque. Agricultor familiar, povos tradicionais, a gente está falando de ribeirinhos, a gente está falando de indígenas. Inclusive, tem uma... Eu já lhe passo a palavra, mas tem uma que é em relação à saúde, que é uma verba que vem mensal para os municípios, mas é uma verba que vem para todas essas comunidades, que a gente diz que são todos esses povos tradicionais, e é muito pouco. E aí acaba que as secretarias, as pastas, sofrem muito para fazer o que vão fazer com essa verba, que é uma verba que acho que atualmente está no valor de 2.500 ou 2.300. Pensam num município que tem 3 comunidades, esse valor não vai ser
triplicado, vai ser único. O Januário Garcia diz que há uma história do negro sem o Brasil, mas não do Brasil sem o negro, né? E o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, né? De que forma isso interfere, né, na nossa sociedade hoje? De uma forma muito direta. O racismo estrutural está aí para isso, né? Para isso que eu digo, porque ele está. Nós vivemos uma sociedade muito violenta, que eu acho que a escravidão foi algo violento, e eu acho que é algo que a gente fala muito pouco, sabe? A nossa história ela é muito pouco falada. A miscigenação é considerada pacífica, Exato. né? E foi feita através do estupro e da violência. Exatamente. Então, eu acho que é algo assim assustador, porque a gente precisa falar. E isso respinga na nossa sociedade até hoje. Vamos lá, a gente fala isso nas questões arquitetônicas. Quem de nós não conheceu algum apartamento que tivesse a chamada dependência de empregada? Né? Uma sociedade que precisa que tenha alguém que lhe sirva a todo momento. Morando na casa. Né? Como então, benesse. Exato. Eu acho isso assustador. Isso é assustador, porque nós temos isso até hoje. Né? E isso é um status. Ter pessoas para se servir. E isso são resquícios dessa nossa história. Eu morei numa casa do Banco Nacional da Habitação, um programa nacional de habitação popular. Nós falávamos sobre isso há pouco. Né, da década de 70. E as moradias populares tinham dependência de empregada. Exatamente. Então, a gente vem dessa sociedade, numa sociedade que ainda tem discursos que são racistas. A forma com que a gente pensa vem ainda com resquícios, né? A violência que a gente comete contra essas pessoas, o espaço para essas pessoas, a forma com que elas são vistas na sociedade. Vejam só como que são noticiadas as coisas, né? O clássico que a gente sempre comenta, quem é traficante, quem é usuário. Isso é o clássico que a gente vê, né? Estudante é pego com drogas quando é branco, né? Exatamente. E traficante é preso. Exato. Quando é preto. Exatamente. E a gente reforça isso. E a gente reforça isso em questões de emprego, em questões de onde estão essas pessoas. A pandemia era outro retrato que mostrava claramente quem estava em vulnerabilidade. Né? Porque tinha cor, tinha cara. Quem mais morreu. Exatamente. Quem estava se colocando em risco porque não tinha outra forma a não ser essa de sobreviver. E é complicado. Então, a nossa sociedade ela tem muito disso ainda. Eu acho que a gente vem evoluindo, vem conseguindo ter mais diálogos a respeito dessa temática, a gente consegue refletir sobre os nossos próprios discursos e as nossas próprias formas de pensar, porque muitas vezes a gente pensa de uma forma racista, porque a gente vem dessa sociedade, muito bem, a gente cresceu nessa sociedade, né? Então haviam piadas, haviam comentários que eram super aceitos. E que agora a gente consegue ter consciência de que isso não é o correto, né? Então, que agride, que é um tipo de violência, né? Então, é neste universo que a gente habita. Eu acho que sim, a gente conseguiu alguns espaços, algumas melhorias em questão de emprego, de visibilidade, né? Mas isso é tão pouco. Isso é tão pouco ainda. Né? A gente precisa muito mais. A gente fica feliz que hoje a gente tenha política de cotas, que nós temos direito para essas pessoas. 10 anos agora. Exato, né? E a gente tem também cotas para quilombolas, que é tão importante. Então, isso são evoluções. E as pessoas criticam isso, mas é porque a gente precisa abrir espaço, porque muitas vezes essas pessoas estão ali onde a gente falou, em estado de vulnerabilidade, que não conseguiriam acessar. E que uma boa parte da sociedade acha isso interessante, porque vai ter essa mão de obra. Vai ter essa pessoa. Não, e essa possibilidade da diversidade, né, que enriquece a sociedade. Enquanto a estratégia da normalização e da igualização
né, que tem sido dirigida aos povos originários e aos povos tradicionais no Brasil hoje, né? Isso empobrece a sociedade, né? Isso deixa a sociedade mais pobre culturalmente, mais pobre esteticamente, mais pobre na culinária, né? Mais pobre na língua, né? Nós tivemos essa semana a morte do índio do buraco, último representando uma etnia de uma língua. Exatamente. Morreu uma etnia e morreu uma língua, que não vai nunca mais ser recuperada. Né? Então, quer dizer, isso é o que o Boaventura de Souza chama de epistemicídio. Né? Morreu uma cultura, uma forma de pensar, uma visão de mundo que são fundamentais. Qual é o papel do território? Tu falaste na titulação de terras, né? Qual é o papel do território para uma comunidade quilombola? É tudo. É tudo. Aquele espaço é o que faz com que eles sejam quem eles são, é a identidade deles. Território é pertencimento, é reconhecimento. E a gente traz relatos evidentes disso, de pessoas que saíram, exemplo, né? Pessoas que saíram para estudar, foram para outra cidade, mas que quando retornam, aquele espaço, aqui é minha casa. É isso que a gente consegue ver nas entrevistas e nas conversas. Lá é o meu espaço. Lá é onde eu sou, quem eu sou. Então, a terra é essencial, porque é da terra que eles sobreviveram. Ali foi um lugar de refúgio na história, de sobrevivência, de segurança. Então, por isso a importância de um território. Uma comunidade quilombola sem seu território não é uma comunidade quilombola. E isso são para vários outros tipos de povos que a gente está falando. Indígenas também, a importância para essa população, para ter a sua terra, ter o seu espaço de poder reproduzir quem são. A gente está falando de cultura, a gente está falando de saberes, a gente está falando de uso da terra de formas diferentes, de concepções de agricultura de forma diferente, sabe? Por isso a importância do território. Um representante de um povo indígena, numa audiência pública, né, ele declarou o seguinte: quando vocês falam comida, vocês pensam dinheiro. Quando vocês falam medicina, vocês pensam dinheiro. E para mim, comida é terra. Para mim, medicina é terra. Para mim, casa é terra. Então, os povos tradicionais têm essa ligação com o território, que dali eles tiram a maior parte de toda a sua existência, objetiva e subjetiva, né? Que é uma coisa maravilhosa, né? Eu só sei passar cartão, é o que eu sempre digo. Eu só sei passar cartão. Os caras conseguem produzir o seu próprio alimento, tirar tudo da floresta, e eu só sei passar cartão. Quando eu preciso das coisas, eu tenho que passar cartão. Não, e se a gente pensar assim, ó, que lá em 1500, quando os povos originários viviam aqui, eles nem não adoeciam, né? Ou se eles adoeciam, a própria natureza curavam. Foi com a vinda dos espanhóis e portugueses que desestabilizaram essa harmonia que eles tinham com a natureza, né? Trazendo vírus e bactérias. Cassiel, a nossa conversa está maravilhosa. Assim, ó, eu venho dizendo a vários programas assim, ó, que esse momento aqui é fantástico. Eu tenho aprendido muito. E hoje foi mais um momento de grande aprendizado. Mas, infelizmente, nós temos um tempo, né? E ele está acabando, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu agradeço o espaço novamente e a mensagem eu acho que a gente tem que esperançar, né? Aquilo que a gente tratava nas aulas do professor Clayton é isso. A gente tem que ter esperança, mas é uma esperança como um verbo, ação, agir para transformar. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que ir atrás dela e através da nossa voz, dos nossos espaços, das pessoas que nós convivemos, conversarmos a dialogar a respeito de temáticas. Assim a gente vai construir uma sociedade melhor. A sociedade que a gente vai deixar para outra geração. Muito bem.
Agradecemos muito a tua presença aqui, Cassiel. Foi realmente um aprendizado importante. São temas difíceis de abordar, uma vez que a gente pode se atrapalhar até na linguagem, né? Esperamos não ter cometido nenhum absurdo, né? Exatamente. Então, queremos deixar aqui um grande abraço para ti, Cassiel. O Temov vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Realmente, né, Clayton? Se a gente errou, a gente está em processo de aprendizagem, como todo mundo, a gente está aqui para aprender. Cassiel, muito obrigada. Realmente foi um privilégio contar com a tua presença aqui conosco. Obrigado a todos. O nosso programa ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Na próxima terça-feira nós estaremos de volta, a partir das 6 da tarde, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência. Até semana que vem.